Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal da Guerra. Embora talvez nunca tenha se dado conta disso, o norte-americano Saul Alinsky foi uma das pessoas que indiretamente mais contribuiu para alguns dos fundamentos da guerra híbrida no século 20 e 21. Então nós vamos conhecer alguma coisa da biografia dele, depois eu quero falar do livro, né, Regras para Radicais, cujos 13 fundamentos estão muito em voga hoje em dia em nossa sociedade, embora talvez as pessoas nem saibam, né, que se originaram das ideias de Saul Alinsky. Vamos conhecê-lo. Saul Alinsky nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1909 e morreu na Califórnia em 1972. Ele era um ativista comunista e um teórico político. Ele fez um trabalho baseado em operários em Chicago, né, ajudando as comunidades pobres a se organizarem contra os senhorios, né, as pessoas que alugavam imóveis, políticos e empresários. E ele chegou a obter reconhecimento nacional. Uma entrevista que ele deu à revista Playboy pouco antes de morrer se tornou famosa nos Estados Unidos. Entre seus discípulos mais famosos está a senadora e depois secretária de Estado Hillary Clinton e o ex-presidente norte-americano Barack Obama. Bom, gente, eu vou ler bem resumidamente as 13 regras do Saul Alinsky e vou deixar aqui na descrição. Mas é importante que vocês se aprofundem nisso, escrevam aqui, mandem nos comentários, eu posso fazer outros vídeos, porque a base de muita coisa na guerra híbrida, tá? Ela está alicerçada nesses fundamentos do Saul Alinsky. Ele é um homem muito inteligente, brilhante, eu não tenho dúvida disso, mas uma mente completamente voltada para o mal. Primeira delas, o poder não é apenas aquilo que você possui, mas o que seu inimigo pensa que você possui. Então, por exemplo, vamos pegar o caso, né, dessas ideias da esquerda aqui no Brasil. É minoria. Ela é sempre uma minoria, mas dá a impressão de ser uma coisa muito grande. Eles conseguiram, né, implantar efetivamente esse princípio do Saul Alinsky. Poder não é apenas aquilo que você possui, mas o que o seu inimigo pensa que você possui. Nunca abandone o campo de experiência do seu próprio povo. Então o que acontece? Eles tentam voltar essas ideias, implantar essas ideias dentro daquilo que é culturalmente restrita ao próprio povo. Então, nos Estados Unidos, funciona de uma forma, aqui no Brasil e outra, por aí vai. Mas nesse ponto, eu acho que a esquerda brasileira está errando. Eles tentaram implantar algumas coisas aqui, que em definitivo, a sociedade brasileira não está curtindo muito não. Sempre que possível, faça o inimigo sair do campo onde ele possui experiência. Então, por exemplo, né, o que tem sido feito aqui no Brasil? A esquerda ela parte para campos em que a direita ela não tem condições de dominar, por exemplo, sindicatos e outras coisas, que a direita não tem experiência. Parece que agora a direita brasileira está acordando por algumas coisas e fazendo algumas incursões nessa área. Mas isso aí que a esquerda fazia é puro Saul Alinsky. Faça o inimigo viver de acordo com o seu próprio livro de regras. Essa é a mais implantada deles. Então, por exemplo, quando se criou a regra do politicamente correto, para que isso foi feito, né? Eles estabeleceram essa regra, você tem que viver nesse tipo de preceitos aí. Só que o que acontece é o seguinte, uma boa parte, né, embora as intenções do politicamente correto nós temos que reconhecer que são muito boas, uma boa parte desses princípios simplesmente não tem como ser aplicados, né? E o que está acontecendo? As pessoas acabaram transformando o politicamente correto numa autocensura, né? Eles conseguiram implantar aí as regras do Saul Alinsky de maneira brilhante nesse quesito. A ridicularização é a arma mais poderosa do homem. É só ver o que eles tentam fazer aí com o presidente Bolsonaro e com outras pessoas, né, de destaque na direita. Tentam ridicularizar. Embora eu acho o seguinte, essas ideias do Saul Alinsky, elas funcionavam muito bem numa época que você tinha a imprensa dominada, não tinha contraponto. Hoje, com as redes sociais, está muito difícil implantar esses princípios dele, mas a gente vê que eles avançaram bastante. Uma boa tática é aquela do qual o seu povo pode desfrutar. Então, o que acontece? Muitas coisas
que eles conseguiram implantar, realmente, eu penso da seguinte forma, gente. Eu acho que a esquerda, ela foi necessária. Ela fez a sociedade avançar muito, se humanizar muito, ela humanizou muito o capitalismo. Essa é uma realidade. Tá? A gente começa a entender algumas coisas do Saul Alinsky aí e do Karl Marx, porque eles atacaram alguns pontos onde realmente havia muita desigualdade. Né? Agora, enquanto a direita não entender que ela precisa oferecer alguma coisa para conseguir adeptos, né, nas classes D e E, a esquerda sempre vai dominar essa área. A direita brasileira, principalmente, não posso dizer de outras, ela precisa aprender a compartilhar um pouco. Uma tática que se prolonga demais torna-se contraproducente. Essa é uma grande verdade. Então, o que acontece? Eu acho que isso é um exemplo grande do que aconteceu, um bom exemplo do que aconteceu com o PT aqui no Brasil. Ficaram um tempo demais no poder, né? Chegou uma hora que as soluções do PT eram ineficazes, né? Primeiro elas eram ineficientes, né? Foram perdendo eficiência, depois perderam eficácia. E eles não se deram conta disso. Quando o PT se viu, né, acordou, o país estava afundando. Eu acho que isso vale também para esse sistema democrático que nós temos aqui no Brasil. Né? Tem baixa representatividade. Hoje nós temos uma democracia de péssima qualidade, e essa é a verdade. Está se prolongando muito no tempo, ninguém quer fazer reformas. Eu acho que ela vai acabar aí destruindo a si mesma. Essa é uma tendência. Eu acho que nesse ponto o Saul Alinsky ele deu um conselho que vale para qualquer espectro político. Outra coisa é o oitavo, né? Mantenha a pressão. Isso a gente não tem dúvida. É o que o pessoal mais costuma fazer. Manter pressão em cima do adversário. A gente vê aí, por exemplo, no Brasil, tudo aquilo que o governo tenta aprovar, o pessoal de esquerda vai em cima no STF, ou quer fazer manifestações, né? Ou mesmo aí eles tentam derrubar no Congresso. Enfim, é uma democracia que tem pouco futuro exatamente em função disso, né? Em governabilidade. A ameaça geralmente é mais aterrorizante do que a própria ação. Eles usam muito isso aí. Ameaçar impeachment, ameaçar uma série de outras coisas aí. Mas a gente começa a ver, né, que essas ameaças, se você analisar com uma lupa, fizer uma análise profunda disso, uma análise fria, que ela efetivamente tem pouca eficácia. A principal premissa tática é o desenvolvimento de operações que mantêm uma pressão constante sobre a oposição. É um corolário do mantenha a pressão. 11. Ao pressionar um ponto negativo com força e profundidade suficientes, ele será reconhecido pelo lado contrário. Mas também a gente tem que olhar uma coisa que existe muito no Brasil, né? A própria direita brasileira, ela dá uma força muito grande para a esquerda, ela amplifica muito as ideias da esquerda. Se partisse mais para a ridicularização, talvez obtivesse melhores resultados. O preço de um ataque bem sucedido é uma alternativa construtiva. Essa é outra coisa que o pessoal falha muito em aplicar os princípios do Saul Alinsky, porque muitas vezes a gente cansa de ver isso. O pessoal da esquerda consegue implantar uma pauta aqui no Brasil, mas não tem uma alternativa, né, para colocar no lugar, não se oferece nada em cima disso. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo, que eu acho que é puro Saul Alinsky. Essas pautas identitárias da esquerda brasileira, né? Eles vêm com isso daí, colocam, etc. Muito bem. Só que o que acontece? Na base, no outro lado, no contraponto, muitas pessoas estão vendo que não estão ganhando nada com isso. Essa é uma realidade. Não está havendo avanços nenhum. Na Califórnia, nos Estados Unidos, acontece muito isso, né? A esquerda americana, que é o Partido Democrata, né, formado majoritariamente por brancos de classe média intelectualizados, eles embraçam algumas pautas, por exemplo, a questão dos negros, mas no contraponto a pauta não anda mais. Se vocês olharem aí as questões que o Partido Democrata americano abraçou com a causa negra dos anos 60 até hoje, porque avanços são muito poucos, o pessoal continua
com subempregos, continua numa condição socioeconômica bastante difícil. Então, na verdade, a gente vê o seguinte, que é a luta simplesmente pelo poder. Eles não têm interesse nenhum em melhorar esse pessoal, né, que eles supostamente abraçariam as pautas, e melhorar a vida dessas pessoas. E finalmente a 13, né, escolha o alvo, congele-o, personalize-o e polarize-o. E é o que a gente vê que acontece aqui com relação aos ataques que a esquerda brasileira faz ao governo Bolsonaro, à direita brasileira. Um outro caso também que a esquerda aplica bastante esses conceitos é na demonização dos militares. Eu penso da seguinte forma, gente. Não há futuro nas técnicas. Algumas táticas do Saul Alinsky, elas podem ser usadas por ambos os lados. Mas a luta dele como um todo não tem futuro. Por que eu falo isso? Porque se você aplicar tudo aquilo que o Saul Alinsky colocou, você vai ter uma sociedade desarmônica, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. No contraponto, você tem uma sociedade chinesa que é menos democrática, mas é muito mais harmônica. Então eles conseguem realizações que a sociedade americana ela não está conseguindo. Esse é o fato. Eles estão começando a perder a competitividade econômica exatamente por ser uma sociedade muito mais turbulenta. Mas os princípios do Saul Alinsky, eles têm que ser estudados, né? Muita coisa da guerra híbrida é baseado nesses 13 princípios que eu vou deixar aqui para vocês na descrição. Por que eu falo isso? Porque a guerra híbrida pressupõe uma fragilidade naquela sociedade. Precisa haver uma fragilidade naquele sistema, naquela sociedade, né, para que os fundamentos da guerra híbrida sejam implementados, para que ela obtenha a sua eficácia. E esses métodos do Saul Alinsky são excelentes para criar divisões que levam à fragilidade de uma sociedade, daí a sua aplicação na guerra híbrida. Eu vou indicar agora, na sequência, né, o livro do Saul Alinsky que tem na Amazon. O livro do Saul Alinsky, Regras para Radicais, está disponibilizado na Amazon em diversos formatos, Kindle, capa dura, capa comum e até em CD de áudio, mas não existe por enquanto, pelo menos na Amazon, versão em português, mas vale a pena ser conhecido porque todas as técnicas, né, de subversão das esquerdas mundo afora estão baseadas nesse livro, Regras para Radicais, de Saul Alinsky. Bom, gente, antes de encerrar, eu preciso falar algumas coisas aqui. As definições de guerra híbrida são muitas, tá? O Estado-Maior americano tem uma, a OTAN tem outra, cada país vê de uma forma e dentro de um país, do mesmo país, cada instituição enxerga de uma maneira. Acho que a vantagem, né, da guerra híbrida é que ela é como o demônio, né? O seu grande mérito foi ter feito as pessoas acreditarem que ele não existe. As pessoas, elas não conseguem acreditar que a guerra híbrida existe, não conseguem nem definir a mesma. A gente vai fazer diversos vídeos falando disso, mas eu preciso falar uma coisa muito importante sobre a esquerda brasileira. Eu acho que a esquerda no Brasil, até aí, 1900 até a redemocratização do Brasil, ela foi uma coisa muito importante. Por quê? Porque as lutas sindicais da esquerda brasileira, elas humanizaram, não só no Brasil, no mundo inteiro, elas humanizaram o capitalismo. Essa que é a verdade. A gente não poderia continuar vivendo sobre aquelas regras da Revolução Industrial, né, que as pessoas trabalhavam aí 14 horas por dia, sei lá, mulher grávida trabalhava, criança, etc. A esquerda foi muito importante exatamente para regular isso, para tornar isso mais humano, para melhorar a vida do trabalhador. Só que o que acontece é o seguinte, de uns 20 anos para cá, ela abandonou essas lutas, ela partiu para essas questões identitárias aí que não estão melhorando a sociedade, essa que é a verdade, estão criando muito mais divisões. E a tendência é essa esquerda se deslegitimar e desaparecer, porque vai chegar um ponto que a sociedade vai ver, esses caras não têm nada para apresentar. Eu acho que aquela esquerda raiz, aquela esquerda dos anos 60, aquela esquerda que brigava aí pelas causas operárias, etc., ela é muito importante, ela é extremamente necessária e um ingrediente assim que impulsiona e revigora a democracia. Mas essas ideias que a esquerda tem tentado implementar, né, com as técnicas do Saul Alinsky,
definitivamente levarão o Brasil e outros países do Ocidente para o abismo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, nós estamos voltando, tá? Sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.